E olha só, mudando de assunto, o cantor Gustavo Lima cancelou a reunião que teria ontem com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, para discutir a sua filiação à sigla. O artista informou que estará cumprindo agendas em Belo Horizonte e São Paulo nos próximos dias e, por isso, não há previsão para que a conversa seja realizada. Após anunciar o desejo de disputar a presidência da República, o artista tenta negociar o pleito de 2026 junto à legenda. Segundo o jornal O Globo, o ex-presidente Jair Bolsonaro reiterou que o cantor poderia se filiar ao PL, mas desde que concorra ao Senado no próximo ano. E aí, Priscila Silveira, um passo atrás do Gustavo Lima naquela conversa que teria com o Ronaldo Caiado, que é seu amigo, inclusive, e que o Ronaldo Caiado pretendia justamente filiá-lo ao União Brasil. Claro que não para disputar a presidência, que essa já é ali uma vontade do próprio Ronaldo Caiado. Então vem, filia aqui, porque aqui eu já vou ser o candidato, mas você pode ser um senador do Goiás? Olha só. Koba, eu não Melhor sei. ser embaixador ou ser senador? E aí? Eu acho que, com todo respeito ao Senado, porque senador é um cargo importantíssimo no nosso país. Mas se eu levar em consideração dinheiro, dinheiro lícito, digamos assim, que recebe certinho, regra, e a fama, aí é melhor ser embaixador, né? Agora, é claro que os cargos políticos são relevantes, a gente tem um Estado democrático, a gente vota, enfim. Respondendo a sua pergunta, Koba, aqui tem hora que eu não sei se ele de fato queria, porque eu fui surpreendida. Eu esperava muitas pessoas que queriam ou gostariam de se candidatar à presidência, mas de fato preciso dizer que não esperava, nem de longe, o embaixador, né, o Gustavo Lima, sair aí, né, numa pré-campanha. Mas, dada essa surpresa, eu não sei se de fato ele foi lançado para poder ver qual seria, de fato, a sua popularidade dentro, né, dessa campanha, não como cantor, o que surpreendeu muita gente, porque, salvo o melhor juízo, gira em torno de 20% das pesquisas que foram, né, confirma, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo, até acima do Tarcísio. Então, essa é a primeira surpresa, mas eu não sei, tá? E aí agora fica a indagação, se essa surpresa que foi dada vai ser levada adiante. Eu te digo por quê. Ele é um problema, ele é uma pedra no sapato para a direita. E a direita, meus queridos, se mantiver do jeito que está, o Lula vai agradecer. Eu te digo isso, Koba, por que o Lula vai agradecer? Nós temos cada um dos pretensos candidatos da ala da direita atirando para um lado e não no mesmo alvo. E quando alguém que está junto se dispersa, ganha aquele que talvez nem tenha a maioria de votos, mas aquele que vai concentrar os seus eleitores que já tinham. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos lá Gustavo Lima, temos o Caiado, que manifesta a vontade também de sair à presidência. Temos o Bolsonaro, que muito embora esteja até hoje, né, até então, inelegível, espera-se, né, segundo ele aí, que não estará apto para disputar as eleições de 2026. Então, nós vamos dividir os eleitores. E dividindo os eleitores, a gente tem esse problema. Agora, eu não sei, viu, Koba, se o Gustavo Lima, você pergunta, tem gente levando na brincadeira, mas vou fazer aqui uma ponderação. Vocês se lembram do... Como chama aquele que era do circo? Tiririca? Pior não fica. Não, então. Ficou. Lembra quando ele candidatou? Todo mundo falava assim, eu vou votar pela brincadeira, pelo protesto. Então, eu não sei não, viu, Koba? Talvez pelo protesto. Tem gente que gosta dele. A gente tem muita gente da população que não tem entendimento como a gente tem, como a gente estuda, enfim, ou quer ter. Eu acho que ele vai dar trabalho, mas eu não acho... E aqui eu não vou fazer, não é futurologia, eu não sou da área da política, né? Mas eu acho que não vai adiante, embora possa, às vezes, ter uma composição com o Marçal. Ambos são de Goiás aí, né? A gente tem um amigo que até faz essas questões políticas, ele fala, Piqui, vai dar certo, tá tendo aí umas questões enigmáticas surgindo. Nada obsta que Gustavo Lima, olha que composição boa, embaixador junto com o Marçal. O que vocês acham disso? Ou o inverso. Eu vi uma questão colocando o Marçal como presidente e o Gustavo Lima como vice. Eles vão dar... Escuta isso, hoje é dia 14 de janeiro. Eles vão dar trabalho.
Porque se eles se mantiverem nisso, eles acham um partido. Eles acham um partido. Não, e o Marçal, você viu que ele foi muito bom aqui em São Paulo. A gente não pode desprezar a expressão que ele teve. Priscila, o Marçal, inclusive, já disse que aceita o Gustavo Lima no PRTB, que vai mudar de nome para brasileiro, e aceita fazer essa dobradinha. Aí seria a chapa completa dos outsiders, né, o Ricardo Roux? Exatamente, essa palavra, outsider. Gustavo Lima tem mais de 45 milhões de seguidores nas redes sociais e, obviamente, que nesse momento que nós vivemos na sociedade, isso é um ativo extremamente importante. Não à toa que o Caiado já o chamou para se filiar, são próximos, são muito amigos, tanto que no aniversário do Gustavo Lima, lá no seu iate na Grécia, o Caiado teve presente, gerou dor de cabeça para os dois, inclusive, essa presença do Caiado lá. Mas o Gustavo Lima, e um abraço para o Gustavo, que eu sei que ele acompanha a Jovem Pan, viu, Koba? É o Gustavo Lima, embaixador acompanha a Jovem Pan. Então, se torna um ativo extremamente importante. Agora, nesse tabuleiro político, eu acho que a professora Priscila colocou muito bem, e é importantíssimo que a gente trabalhe isso, a direita não pode rachar. Se ela rachar, ela perde a eleição. É importante a gente entender isso, é um jogo de estratégia, principalmente a eleição de 2026, onde nós temos, tão importante quanto o cargo de presidente da República em disputa, a troca de 2/3 do Senado Federal. Lá a gente realmente tem que ter peças importantes participando do pleito, espalhados pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. Então, o Caiado já traz o Gustavo Lima para o lado, tenta trazer, já deu ali uma chamada para a União. O Bolsonaro já tinha oferecido a vaga para ser candidato pelo PL ao Senado, não a presidente da República. Então, essa fala do Gustavo pegou o pessoal do universo político meio de surpresa. Agora sim, sem sombra de dúvida alguma, que na sociedade que nós vivemos, uma pessoa que já é conhecida nacionalmente, que é benquista nacionalmente, que tem 45 milhões de seguidores, causa sim um furor danado. Tanto que o Marçal já lançou sua candidatura. A presidente. Estava ali segurando, estava cozinhando um pouco de tempo para evitar entrar de cara na vidraça, mas já lançou sua candidatura agora, inclusive convidando o Gustavo Lima para ser vice. O Caiado fez a mesma coisa, o Bolsonaro já convidou para ser senador. Ou seja, é um player que vai se tornar importante. Agora, para a população, nós precisamos entender que, apesar da gente adorar o nosso embaixador aí como cantor, para ser presidente da República, a gente precisa de alguns outros fatores. A gente precisa de uma pessoa que saiba lidar com política, que tenha conhecimento técnico. Só ter popularidade já chega, já deu. A gente já viu que isso não funciona, só a popularidade. Então, sim, o embaixador quiser ser candidato, acho que todos os outsiders, gente nova na política é importante, mas tem que buscar se qualificar também para o jogo político, para não chegar lá e virar uma marionete do sistema político que a gente já tem, como já acontece há algum tempo. Interessante essa avaliação do Roux, ou Sérgio Zagarino, de que a presença de mais um nome poderia dividir ainda mais a direita. Quando a gente vê geralmente que a sofrência geralmente ela une as pessoas, não é verdade? Mas nesse caso vem para dividir. E aí, como é que você vê? Você acha que em algum momento pode ter uma união dessas pessoas numa roda de bar, uma moda de viola? Ali o Gustavo Lima coloca o Bolsonaro para conversar com o Caiado, com o Ratinho Júnior, o Zema, o Tarcísio, e saiu uma candidatura só viável para 2026? Não tem a chance nenhuma do Gustavo Lima conseguir unificar os demais candidatos, muito menos chance alguma dele ser eleito. Isso tem muita explicação. Chance alguma dele ser eleito? Não consegue. Olha que ele está assistindo, Não consegue. Um abraço para ele. Eu fico muito feliz com a sua audiência aqui, mas infelizmente para ser eleito presidente da República, pelo menos a ciência política, ela demonstra alguns conceitos básicos. E existem diversos outsiders, pessoas que são realmente de fora da política, que acabam se destacando. E ele tem um fator que é preponderante, que ele é conhecido. O Datena falou para ele desistir. Com razão, e eu explico por quê. Mas antes disso, para você ser candidato a presidente da República, você precisa ser conhecido. O que já afasta qualquer possibilidade de Ronaldo Caiado. Parabéns, Ronaldo Caiado, excelente governador, aprovação acima de 80%, vai receber muitos votos lá em Goiás, vai dividir com o Bolsonaro. Vai dar certo para você. No segundo turno, quando estiver com Lula, você vai conseguir discutir com o Bolsonaro ali, um apoio muito importante, nós precisamos de você, permaneça firme. Agora, em relação ao embaixador, ele é muito conhecido, só que pode gerar um desgaste emocional dessa conexão que ele tem com o público, que às vezes não coaduna com o que ele defende em termos de princípios e valores, que não tem relação alguma com a música. Ele está disposto a perder isso? Foi basicamente isso que Datena disse para ele. Datena, vamos lembrar aqui, ele foi desligado da antiga emissora de televisão dele quando ele decidiu se afastar para poder ser candidato a prefeito de São Paulo. Fora a ridicularização, porque além de ir mal nos debates, ele ainda conseguiu dar uma cadeirada no adversário. Então, vejam,
colocar em risco, em xeque, toda a sua trajetória, que é do Gustavo Lima, é muito bonita. Ele saiu do zero, do negativo, e hoje é essa potência nacional que talvez não valha a pena. Mas isso não significa que não seja importante a participação dele nesse jogo. Antes das eleições de 2022, nós tínhamos ali Anitta. Começou a se preocupar, a querer entender um pouco mais sobre política, nessa narrativa. E o que aconteceu no final das contas? Pediu voto para o presidente Lula. Quando a Anitta pediu voto para o presidente Lula, isso levou, sim, uma grande margem dos seus fãs que conduziram provavelmente o voto também ao presidente Lula. Talvez tenha sido um fator preponderante. Então, o embaixador Gustavo Lima tem que discutir política, tem que participar, tem que estar aí no jogo, fazer essas reuniões, conversar com o Caiado, se colocar à disposição e lá na frente, com certeza absoluta, disputar um cargo. Mas eu sugiro para ele que dispute um cargo de representatividade junto ou no Congresso Nacional, ou à Câmara dos Deputados, ou ao Senado. Senado que vai ser estratégico para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, Valdemar da Costa Neto já deu em diversas entrevistas dizendo que, além da garantia de que o candidato do PL será Bolsonaro, eles estão muito preocupados com a composição, a nova composição da eleição do Senado, que agora os estados elegerão 2. Hoje, atualmente, o Congresso Nacional, ele já é de centro-direita, ele já tem uma pauta de costumes muito mais conservadora e a tendência é que nas eleições de 2026 isso aumente no Senado e quem sabe lá na frente isso não acabe equilibrando um pouco o jogo na questão da disputa entre os demais poderes, porque Sim. Hoje você vê um poder judiciário que às vezes não tem freios no sistema nosso de freios e contrapesos, né? Então a tendência é que a eleição de 2026 tem, assim, a participação de Gustavo Lima, mas sem chance nenhuma para ser eleito. Mas que dispute porque vai ser importante. Geralmente, os outsiders, há muito tempo das eleições, pontuam baixo nas pesquisas de intenção de votos. Isso aconteceu muitas vezes, até com o próprio Bolsonaro, que não era propriamente um outsider, mas era um improvável lá no início da década passada, 2012, 2011, ali ele era um improvável e foi aquele nome improvável que foi crescendo. Isso aconteceu também com muitos outros mundo afora, que quando chega João Dória, aqui em São Paulo, começou a campanha em 2016 para governador, também com 4%. Isso que naquela ocasião ele estava em um partido gigantesco e mesmo assim com 4% e só veio depois a vitória, muito tempo depois. Em 2016 era a candidatura à prefeitura de São Paulo e não ao governo, né? Depois, em 2018, é que ele foi candidato ao governo. Mas os outsiders têm isso por característica também, né, Ricardo Rosso? Começar baixo e depois crescer. E a gente tem uma onda mundial aí de outsiders, o Sérgio Marques. O Milei, o Trump, o Zelensky, tantos outros que, mundo afora, têm conseguido êxito nas suas intenções políticas. Interessante, né, essa coisa do outsider, que geralmente é a pessoa que tem mais a perder do que a ganhar, né? Tá lá com a vida ganha empresarial, tem dinheiro, tem show, tem público, tem fã, tem admirador para todo lado, e aí entra nessa máquina de moer gente que é política. Koba, se você me permite, concordo com a tua análise, mas acho que aqui no Brasil nós temos um fator importante. Nós temos um, aspas, outsider, que não necessariamente é outsider porque já era do mundo político, é Bolsonaro, que hoje, nas últimas pesquisas, bate o presidente da República. Sim. Então nós já temos uma peça importante, uma liderança importante, consolidada no Brasil. Mas que não pode disputar, né? Que no momento não pode disputar. Ainda tem movimentos acontecendo em Brasília, que pode ser que possa. Pode ser que não. Agora, se essa peça não somar com esse novo outsider se representando esse segmento da direita, vai dividir. Esse é o problema, porque pode ser que é o seguinte, a gente tem um outsider, seja Gustavo Lima, seja Pablo Marçal, seja o Caiado, o Ratinho Júnior, quem for, em nome da direita. E se o Bolsonaro lança o Eduardo Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, ou sai o Tarcísio com a bênção do Bolsonaro, está dividido. E aí quem estaria dividindo? Os que já são políticos com mandato ou o ex-presidente de colocar um filho como pessoa interposta, né, ali para disputar? E aí? Essa é a pergunta. Sérgio Marques. Hoje, a direita tem vários nomes que as pessoas acabam colocando. Então, eu fiz uma listinha básica aqui. Por exemplo, nós temos o governador Zema, de Minas Gerais, o próprio presidente Bolsonaro, que está impedido hoje pelo STF, Ratinho Júnior, pelo estado do Paraná, o governador Caiado, pelo estado de Goiás, o Gustavo Lima, que é o mais novo candidato, vamos assim dizer, o Pablo Marçal,
O próprio Tarcísio, que acredito eu que não seja em 2026, mas também o nome dele sempre é citado. Então vejamos que existe uma divisão aqui na... Michele, Eduardo, Flávio. O próprio Michele Bolsonaro. Agora, também se nós olharmos hoje para a esquerda, além do Lula, nós temos outros nomes também. Então já foram citados aqui a própria esposa, a primeira-dama nossa, Janja, o próprio ministro do STF, Dino, o vice-presidente Alckmin, que não é... Mas o Dino, tem alguma notícia do Dino se colocando como pré-candidato? Não, até por isso que ele foi nomeado no STF. Já está sempre preparado o nome dele, né? Está com uma vaga vitalícia. Ministro. Olha, inclusive, quando tem pesquisas que rolam aí, o nome do... Acreditem, quando não está o presidente da República e se coloca o Haddad, por exemplo, o Ciro cresce significativamente. Exato. Só que o Ciro disse que está fora. Isso que não participa. Covas também falava que mas não dá para acreditar muito, né? Todo político fala que está fora até a próxima eleição. Então, aí continuando, Haddad, o próprio Boulos, que a gente não pode esquecer, porque ele fez uma... Aqui em São Paulo foi bem, né? E o eterno candidato Ciro Gomes, que não vai ser candidato até a próxima eleição. Até porque a situação dele no PDT não é a mesma, né, Ricardo Russo? Não é. O Ciro Gomes, ele tinha muito mais influência no partido até as eleições passadas, e isso foi diminuindo, até porque hoje o presidente do partido, Lupe, é ministro do governo Lula. Seria muito difícil ter sido ministro por 4 anos do Lula e falar, opa, muito obrigado, agora eu vou voltar lá com o Ciro Gomes para a gente tentar de novo contra vocês. E aí? Seria difícil se o Lula for candidato. Se o Lula for o candidato da esquerda, aí sim você já tem um conjunto de partidos que deve orbitar em torno do Lula. Agora, se o Lula não for candidato, por qualquer motivo que seja, aí o leque se abre. Aí fica muito mais fácil para o Lula falar, olha, então, minha fidelidade ali era o Lula, agora eu posso ter o Ciro aqui, ou o Ciro ir para outro partido, porque o Haddad não tem a mesma aderência que tem o Lula. Ele já demonstrou isso em 2018, quando perdeu a eleição para Jair Bolsonaro. Então, em não sendo o Lula, aí um candidato de direita sai muito à frente, na minha opinião. Em sendo o Lula e a direita estando organizada, entendendo o tabuleiro político para ter um candidato forte à presidência da República e muitos candidatos fortes nos estados para o Senado Federal, que eu acho que é ali no Senado que a gente tem que disputar grandes eleições para ter maioria no Senado, e aí sim, tendo uma maioria no Senado, você consegue dialogar bem, porque hoje, teoricamente, a centro-direita tem uma maioria no Congresso, mas essa maioria não operacionaliza. Porque uma boa parte dessa pseudo-centro-direita que está controlando o Congresso é o centrão, que vai para um lado ou vai para o outro de acordo com a sua própria conveniência e não com a sua linha ideológica. Então, acho que tão importante quanto a eleição do presidente da República em 2026 é a eleição dos 2 senadores por estado. É tão importante, Koba, que já tem zum e até projeto querendo ser encaminhado para mudar a forma como o povo vota para senador. Ah, é? Por quê? Como é que... o Randolph está apresentando Randolph Rodrigues, isso. Líder do PT. Do Congresso. Líder no Senado Federal, quer apresentar um projeto de lei que muda. Hoje você vai votar para 2 senadores na próxima eleição. A cada eleição, 1 e 2. Muda 1/3 e 2/3 do Senado. Na próxima eleição, em 2023, cada eleitor brasileiro vai poder votar para 2 senadores da República. Eles querem transformar para você votar apenas em 1. E aí vai ser eleito o mais votado e o segundo mais votado. Não é assim. Hoje você vota para 2. Você escolhe diretamente o senador A e depois você escolhe o senador B. E os 2 mais votados são eleitos. Isso não pode mudar de jeito nenhum. E aí a esquerda, já entendendo o jogo político, que pode ser que ela perca a maioria, porque se a direita se organizar, ela leva a maioria dos senadores em 2026, sim. E aí, com controle na Casa Maior, com controle no Senado, o jogo muda, seja lá quem for o presidente da República. Então, isso é muito importante. A única capital que o PT venceu foi Fortaleza. E venceu por, assim... Muito pouco do André Fernandes. Do André Fernandes, por muito pouco. Isso é um sinal de que nas eleições de 2026, provavelmente, o PT... Eu acho que se você tirar a barba, você fica a cara do André Fernandes. O André Fernandes, eu tenho certeza que não é tão bonito quanto eu. Mas, tá certo. Seguimos o raciocínio. Você sabe que o Zagarino é sósia do Fly, o dançarino. O Fly com barba, o dançarino da Xuxa. O Fly com barba seria o Sérgio Zagarino. Se juntar Agora você pode Tava melhor no André Fernandes. É verdade. E só complementando, Koba. Deixa eu só o Zaga terminar. Só concluir o raciocínio de que o PT, como ele tem dificuldade em ganhar em grandes metrópoles, em regiões metropolitanas, ele não governa para muita população. E isso faz com que, provavelmente, ele não tenha força no Senado. Ele vai tentar, lá no Senado Federal, ganhar com os aliados, com o PSB, com o PDT, que esses sim têm
algumas capitais e, inclusive, com alguns prefeitos do PSD, que também hoje, PSD e MDB, que também dominam algumas regiões metropolitanas com algumas prefeituras consideráveis e tem também alguns nomes para disputar o Senado. Agora, da relação toda que você trouxe aí, professor, pelo amor de Deus, é completamente longe do que nós vamos ter. Ou o Lula é candidato, se o Lula não for, é o Haddad. O Haddad vem sendo preparado pelo PT e não tem outro nome. O Boulos perdeu todas as eleições. O Boulos só ganha em termos de representatividade. Então, se o Lula, por algum motivo de saúde, não conseguir ser candidato, Fernando Haddad é o candidato. E aí o cenário muda. E hoje as pesquisas demonstram, a Atlas, a Paraná, a Veritá, essas últimas 3 pesquisas demonstraram a rejeição do Lula cresce, a aprovação ela tem diminuído, isso faz com que Bolsonaro ainda assim seja o único nome com capacidade de, nas urnas, vencer o presidente Lula. Então, isso vai fazer com que o jogo da articulação política vá no caminho do Bolsonaro, porque vamos supor que lá em agosto o Bolsonaro vai registrar a candidatura. Ele vai registrar a candidatura, ele vai levar essa candidatura até o limite final, a impugnação, e lá no limite, se porventura ele não conseguir, se a justiça proibiu o maior líder popular que nós temos hoje no Brasil de disputar as eleições, pode ter certeza que a pessoa que ele indicar e colocar a mão é que receberá esse capital político com mais potencial ainda. Você acha que é automático, assim? Essa transferência de prestígio é meio automático? Eu diria que é maior, Koba, é maior. O prestígio não só se daria em razão ali da indicação do presidente, mas pelo sentimento de injustiça. Afinal de contas, a gente sempre tem que lembrar, Bolsonaro está impedido de disputar eleições por causa de uma reunião gravada ministerial. É a única pessoa que grava o próprio crime cometido. Então, é isso que vai fazer a população que já gosta do Bolsonaro, que já vota no Bolsonaro, ter um sentimento de injustiça. Pô, tirar o cara do jogo, eu vou votar no cachorro caramelo se ele indicar, mas eu vou votar em quem for. Será que é muito assim? Porque em 2018... quando a situação era com o Lula, que estava impedido, inclusive preso, e com esse discurso, essa narrativa de perseguição até mais evidenciada pela própria prisão, essa transferência de prestígio não aconteceu tão automaticamente em relação a Haddad. Se a gente vê algumas outras eleições mais recentes, a gente tem visto que esse prestígio não se passa tanto. Nas eleições municipais aqui em São Paulo, o Boulos foi menos votado do que foi o Haddad em relação ao Tarcísio e o Lula em relação ao Bolsonaro. Por exemplo, nas eleições de 2 anos antes. Por causa do Marçal. Talvez sim, talvez não. Dominou o voto ali. Não dá para saber muito bem. Exato. Agora eu quero, para fechar esse assunto, e a gente seguir a nossa pauta, professor Sérgio, falar justamente dessa sucessão do Haddad, que seria o nome se o presidente Lula não for candidato, que tem essa grande probabilidade. A maior probabilidade é que ele seja candidato à reeleição. Mas se ele não for, seria o Haddad. Ontem a gente repercutiu aqui uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas que mostra que se o Haddad estiver na disputa, ele tem cerca ali de 18%, o que é quase a metade dos votos do Lula. É claro que falta muito tempo para as eleições, mas o Lula estava pontuando ali em diversos cenários na média dos 34%, 35%. O Haddad tem 18%. Ou seja, teria que ter, por parte do PT, um grande esforço de colar um pouco mais a imagem do Haddad no Lula e de atribuir a ele bons feitos, né? O que não está uma missão muito fácil. Vai ficar agora com contratar um marqueteiro para isso, o que não está muito fácil diante dos números da economia. E aí, Sérgio Marques? Bom, temos também as chamadas emendas, né? As emendas podem comprar partidos do Centrão para ajudar nessa eventual futura campanha à presidência da República. Agora, algo que me chamou a atenção, que o Ricardo falou, e é importantíssimo para as próximas eleições de 2026, de fato, os que serão eleitos para o Senado Federal. Porque, só para a gente lembrar, o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade, ele julga quem? O presidente, o vice-presidente, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros, entre aspas, militares. Então, muda-se muito essa questão, porque hoje, evidentemente, que a composição do Senado ela está muito mais favorável ao governo atual, enquanto que o Congresso Nacional, não, desculpa, falou a palavra agora. Senado Federal, Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, perdão. A Câmara dos Deputados está muito mais para ser, entre aspas, contrário às normas do governo do que o Senado. O Senado está muito mais próximo hoje do governo federal. Então, em 2026, com essas perspectivas das últimas eleições, tem uma tendência de mudança para os votos irem mais para a direita,
em 2026. Aí as coisas começam a mudar também.